A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe sua vida. Eu tenho uma mensagem para você no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19. Jesus estava pregando no templo para os judeus. Olha o que diz. Jesus respondeu e disse-lhes: derrubai este templo e em 3 dias o levantarei. Jesus não estava falando do templo feito de pedras. Jesus estava falando do seu corpo, pois ele haveria de morrer, mas ressuscitaria. Para o homem, para a humanidade, não há nada mais emblemático, mais irreversível do que a morte. Você pode ter uma doença ou enfermidade e reverter a situação e você ser curado. Você pode ser vítima de uma falsa testemunha, de uma calúnia, e você vencer aquela situação, a pessoa que te caluniou ser envergonhada e você sair como uma pessoa certa daquela situação. Isso acontece nos tribunais, isso acontece em uma empresa, até mesmo na vizinhança, mas a morte não. A lógica humana, ou seja, os olhos humanos olham para a morte e diz, isso é irreversível. Você pode, por exemplo, ter um problema financeiro, uma dívida, a perca de um carro, a perca de um comércio, de uma empresa, e você pode ficar naturalmente muito triste. Mas isso pode se reverter. Você pode ir lá trabalhar, você pode ir lá abrir novamente o seu negócio, você pode ir lá e prosperar, pagar suas dívidas. A lógica humana pode compreender isso, mas a morte não. A morte, a lógica humana, aos olhos humanos, é irreversível. E Jesus, o único enviado por Deus aqui na terra, como Messias, ele venceu a morte, provando que não há nada nesse mundo que ele não possa vencer. O único Deus verdadeiro, a única religião verdadeira é aquela que aceita Jesus como um único e suficiente Salvador. Tem religião aí que aceita o Velho Testamento e não aceita Jesus. Você conhece o judaísmo, aceita o Velho Testamento, mas não aceita Jesus. Ou seja, é uma religião falsa. Tem religião aí que fala que Jesus, ele é um profeta. Então, essa religião é uma religião falsa. O islamismo, fala que Jesus é um profeta. Jesus é muito mais que um profeta. Ele é o Messias, ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. Então, quem não aceita Jesus como o único e suficiente Salvador é uma religião falsa. É uma religião mentirosa. A única religião verdadeira é aquela que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador. E se você tem Jesus ao seu lado, se você invoca o nome de Jesus, quero dizer para você, se você invoca o nome de Jesus, ele te salva. Ele venceu a morte, ele pode vencer essa doença. Ele venceu a morte, ele pode te dar poder para vencer as dívidas. Ele pode te dar poder e reverter aquela situação de perseguição no seu trabalho. Deus é poderoso. Você está em depressão, você está angustiado, aprisionado pelos maus pensamentos. Ele venceu a morte, ele ressuscitou. Ele tem poder mais que suficiente de te dar vida, de te dar saúde. Receba em nome do Senhor Jesus a sua vitória. Receba em nome do Senhor Jesus o seu milagre. Creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador, pois ele não é apenas um profeta, ele é Deus, ele é o Filho de Deus, ele é o Messias. Ainda que pessoas no mundo afora duvide, ele prova que tem poder, porque ele ressuscitou. E ele vai nos ressuscitar. Aqueles que creem em Jesus, como diz nesse mesmo livro de João, capítulo 11, vai dizer que ele vai dizer, eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim,
ainda que morra, viverá. Você também vai ressuscitar. Por quê? Você também vai vencer a morte. Por quê? Porque você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador. Então não deixe o desânimo te abater. Levanta sua cabeça. Olha quem está do seu lado. Olha a palavra fiel e verdadeira que tem sido pregada para você. É a palavra de Jesus que não falha, jamais falhou. E vai dizer, Jesus vai ser condenado por essas palavras. Olha como ela é poderosa, né? Lá em Mateus capítulo 25. Perdão, gente. É Mateus 26, versículo de número 61. Olha as palavras que as falsas testemunhas usaram para prender Jesus, para crucificar Jesus. Olha as falsas testemunhas falando. E disseram, este disse, este Jesus, né? Eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Que mensagem poderosa. A mensagem que incomodou aqueles judeus daquela época. A mensagem que incomodou. Que usaram para prender Jesus, açoitar e depois crucificar. Então essa mensagem foi usada para condenar Jesus. Então, gente, muitas pessoas não gostam da pregação, as mensagens que a gente traz de acordo com a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não gostam. Por quê? Porque Jesus fala, a palavra de Deus fala e a pessoa nega. As pessoas negam. Por exemplo, jogar, apostar. Eu vou apostar no time de futebol. Deus não gosta disso. A Bíblia fala do suor do teu rosto comerás. Pode ser jogo do bicho, pode ser apostas na loteria. Deus não gosta. Deus quer que a pessoa ela viva do suor do rosto dela. Então, a pessoa olha para aquilo, olha para a mensagem e fala, não, isso não serve para mim. Então, hoje em dia está assim, as pessoas acreditam no Salmo 23, né? No Salmo 91, Salmo da proteção, chega numa parte que fala uma coisa que desagrada a ela não gosta. Por exemplo, tatuagem. Eu sei que tem muitos irmãos que têm tatuagens no corpo. Mas, a partir do momento, meu irmão, que você aceitou Jesus como seu único suficiente Salvador, você não mais irá rabiscar o seu corpo. Você não vai mais colocar tatuagem em sua pele, porque é uma mutilação. Ali é uma agulha, né, que está perfurando a sua pele para jogar tinta ali. Então você não faz tatuagem. Pastor, eu já fiz e me arrependo. Isso mesmo. A partir de hoje você não faz mais. E essas aqui que estão no meu corpo, isso agora faz parte do seu testemunho. Eu vivi no mundo, eu fiz essa tatuagem, mas hoje eu sirvo a Cristo e não faço mais tatuagem. Então, é a mensagem que muitas pessoas não querem ouvir, né? Mas que Deus, Ele me capacita para pregar, para falar. As pessoas não gostam de ouvir. Muitas pessoas, né? Quem é de Deus gosta. Quem é de Deus ouve a palavra de Deus, pode repreender ela vai chorar, ela vai se arrepender, vai voltar aos pés de Jesus e vai se entregar para Jesus. Mas a pessoa que ouve as palavras de Deus faz que nem essas pessoas aqui. Condenaram Jesus por aquela pregação que nos garante a vitória. É essa pregação que nos garante a vitória. Ele ressuscitou. Não há nada que ele não possa fazer. Ele pode perdoar os seus pecados, apagar os seus pecados, jogá-los no mar do esquecimento, e quando ele voltar, ele vai te levar para o céu. Essa pregação, ele tem poder para isso, de perdoar os seus pecados. Ele tem poder de te dar uma nova vida, não importa a situação que você está hoje. Se você crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador, ele muda a sua vida como ele mudou a água para o vinho.
E você vai ser uma nova pessoa, você vai ser uma nova criatura. Eu estou passando por lutas, dificuldade, eu estou no fundo do poço. Eu não posso ficar parado, que vem aqueles maus pensamentos, meu coração acelera, eu quero ficar só em casa deitado, eu quero ficar só ouvindo músicas tristes. Jesus, ele tem poder de mudar a sua vida. E você nunca mais pensar em maus pensamentos, te dá uma nova mente, te dá um novo coração. Deus, ele tem poder para isso. Então essa pregação realmente incomoda, né? E na cruz, quando Jesus estava na cruz, ele foi zombado com essas palavras. Olha que pregação, né? Pregação que Jesus fez. Olha que pregação maravilhosa e poderosa, que o maligno usou a pregação de Jesus para zombar dele. Olha que coisa. Mateus 27, versículos número 40. Que diz assim, o pessoal zombando de Jesus na cruz. Tu que destrói o templo em 3 dias e reedificas, salva a ti mesmo. Se és filho de Deus, desce da cruz. Usou essa pregação de Jesus, da sua morte e ressurreição, para zombar dele lá naquela cruz. Então, gente, é assim que funciona. As pessoas vão zombar, né? Hoje pode estar zombando de você, você que confia em Deus. Eu estou passando por luta, mas eu confio em Deus. Deus vai me dar vitória. As igrejas de Jacareí, igreja em Jacareí, igreja no Jardim Piratininga, igreja em Marília, Deus vai te dar a vitória. Acabou. As pessoas podem zombar dessa palavra, que nada, vai dar tudo errado para você. As coisas vão ir de mal a pior. Olha a crise no mundo, olha a situação difícil, olha como é que está a sua vida, e zombando das promessas de Deus. Mas Deus é fiel e Ele tem poder de vencer a morte, Ele tem poder de te abençoar, Ele tem poder de te perdoar, de te dar uma nova vida, de você ser uma pessoa completamente diferente daquilo que você é hoje, se você precisa se arrepender. Se você já crê em Jesus e você é cristão, Ele tem poder de te abençoar, abrir portas, ainda que zombem da palavra de Deus, ainda que zombem das promessas de Deus, pois Ele prometeu que iria destruir o templo, iria morrer e ia ressuscitar, e o pessoal ali zombando, né? Nem entendendo o que Jesus estava querendo dizer, eles entendiam. As pessoas não vão entender a promessa de Deus, o processo de Deus em nossas vidas. O que nós temos que fazer é crer. E Jesus estava ali, zombado por uma pregação que ele fez, as pessoas não entendendo o porquê que ele estava naquela cruz, zombando pelaquela pregação que ele fez, que ele haveria de vencer a morte. O pessoal não estava nem entendendo. E olha o que aconteceu. Jesus ressuscitou. E hoje ele vive e está à direita de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Olha como a palavra de Deus se cumpre em nossas vidas. É impossível dar errado. É impossível aquelas pessoas que confiam em Deus serem decepcionadas. Você vai vencer. Pode zombar à vontade. Pode zombar à vontade. Pode fazer escárnio. Mas vão ver a promessa de Deus se cumprindo. Jesus viu. Ele morreu e ressuscitou. E assim também seremos nós. Pode zombar, pode achar ruim a respeito da profecia, a respeito da revelação, a respeito da palavra de Deus, mas ela vai se cumprir. E é impossível que não se cumpra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Confie em Deus. Nesses últimos tempos, gente, eu vou fechar minha Bíblia aqui, mas nesses últimos tempos, quero falar algo sério para vocês agora. Nesses últimos tempos, o mal, ele envia uma ansiedade muito grande. Você que hoje tem uma certa idade, observe a sua vida há 10 anos atrás. Como era seu coração? Se você consegue se recordar, né? Como era seu coração há 10 anos atrás? Você se preocupava, mas não era tanto. Você tinha momentos difíceis, mas aquilo não te abatia tanto. Hoje em dia o mal, ele está com força total. É as últimas horas dele.
Ele sabe disso. Ele sabe que ele tem que fazer o maior estrago possível. Então o mal está se esforçando mais, ele está se empenhando mais para deixar o nosso coração aflito. Mas nós cremos em Deus que venceu a morte. Acabou. É isso que você tem que se lembrar. Quando você estiver passando por alguma dificuldade, lembre-se, o meu Deus venceu a morte, para acalmar o seu coração. Não deixe essa ansiedade generalizada que está no mundo todo fazer com que você venha padecer, ter crise de ansiedade, não dormir de noite. Crê em Deus. Aquela ansiedade que você vivia no passado, 10 anos atrás, porque sempre na nossa vida nós passamos por problema. Hoje é muito maior. Mas Deus não quer que você viva dessa forma, aprisionado à ansiedade. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Crê em Deus. Ele tem poder. Ele é poderoso. A paz.